Olá pessoal, nossos amigos e nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, que fica aqui em São Cristóvão, um dos bairros do Rio de Janeiro, bem próximo à zona portuária, chegando quase ao centro do Rio de Janeiro e também na fronteira da zona norte do Rio de Janeiro. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos a esta nossa segunda exposição sobre Cosmovisão Reformada. Começamos na semana passada, espero que você tenha voltado para assistir a sequência. E como eu expliquei na semana passada, nós fomos por um caminho um pouco diferente e por uma razão bastante simples. Muita gente boa, muito vídeo bom, muito texto bom, fala de Cosmovisão Reformada e nós resolvemos ir por um caminho um pouco diferente. Mais pelos pressupostos do que pelas definições. Nessa exposição de hoje, eu gostaria de lembrar alguns princípios da Cosmovisão Reformada que, desde a Reforma, particularmente com ações de João Calvino, se estabelecem como coisas que são comuns à Cosmovisão Reformada no âmbito da educação, da política, enfim, do Estado. Para isso, eu vou fazer uso de um livro que, no final, eu gostaria de mostrar a vocês. É um livro da editora Cultura Cristã, que trata exatamente desse assunto e me baseei muito nele. Eu diria que uma parte considerável da exposição de hoje é baseada nesse texto. É um texto bastante elucidativo e nos ajuda a entender que muito daquilo que se fala contra nós reformados na verdade, falácia, como estão dizendo nos dias de hoje, são fake news, né? E muito do que o nosso Ocidente, a nossa civilização tem de privilégio e de vantagem social, de avanço social, se deve à Cosmovisão Reformada, que é implantada exatamente pela Reforma Protestante. Então é preciso compreendermos que as cosmovisões, apenas nos lembrando, as cosmovisões terão sempre elementos conflitantes entre si. A cosmovisão cristã e, obviamente, a reformada, elas estão dentro de uma área chamada cosmovisão teísta. Então, não é possível nós sairmos da cosmovisão teísta e termos uma vivência em outra cosmovisão qualquer. Mas é possível mudarmos de cosmovisão. O ser humano consegue fazer isso. Tanto é verdade que, quando há conversão genuína ao Senhor, por exemplo, é preciso mudar de cosmovisão, principalmente se vier de outra expressão de fé ou mesmo de outro princípio, como, por exemplo, uma pessoa que se diga ateia ao se converter, ela precisa mudar de cosmovisão porque ela estava inserida numa cosmovisão ateísta e agora migrou para uma visão teísta, que é onde nós nos encaixamos. Ora, as cosmovisões, então, elas têm bases diferentes e, por isso, nós não temos como trafegar em duas ou mais ao mesmo tempo. A nossa sociedade, a sociedade pós- ou hipermoderna, né, depende da escola que você prefere ler e defender, mas essa sociedade em que nós estamos hoje, ela, embora diga que prima pela a liberdade de expressão, inclusive religiosa, na verdade ela é de uma cosmovisão externamente ateísta e, na melhor das hipóteses, deísta em alguma medida. Mas daí nós entendermos, por exemplo, por que é que a Igreja do Senhor, uma igreja correta, como é a Igreja Universal do Senhor e como devem ser as igrejas locais pertencentes à Igreja de Cristo. É por isso que nós não nos damos bem com a mensagem e com o substrato deste mundo, porque são cosmovisões diferentes. Eu digo uma cosmovisão ateísta no nosso mundo, mesmo para aqueles que têm alguma espécie de profissão de fé, de religião, mas que agem de acordo com os atributos dessas cosmovisões. Então, no mundo de hoje, essa cosmovisão ateísta por si mesma, ela já tem uma ideia de relativização absoluta das coisas, porque para ela a verdade é algo relativo, os conceitos de certo e errado
são relativos, mas nós que somos cristãos temos uma visão teísta da vida. Nós sabemos que o próprio Deus que nos criou, nos elegeu e nos salvou, ele tem deixado muito bem claro na sua revelação que existem coisas certas e erradas, existe a verdade e a não verdade. No entanto, o ponto de vista dessas pessoas é tão relativo, e é isso que está na nossa sociedade, que um mesmo princípio pode ser relativizado. Por exemplo, uma criança está na sala de aula para ser alfabetizada. Então, ela, a depender do conceito didático-pedagógico, não pode dizer que ela errou, por exemplo. Então, a criança acaba de ser alfabetizada, ela vê lá um pinguim, aí na figurinha de um pinguim, aí a professora diz: fulaninho, o que é isso aqui? Ele diz assim: isso aqui é um computador. Ela não pode dizer: não, meu filho, isso aqui é um pinguim. A depender do conceito didático-pedagógico dela, ela tem que conduzir, mesmo que isso leve meses, tem que conduzir aquela criança para que ela própria descubra que ela já sabia, porque ela não pode ser contrariada e ninguém pode dizer que ela errou. Bom, eu estou fazendo assim uma hipótese bastante extrema, mas que acontece, viu? Mas essa mesma sala de aula, no turno da tarde, recebe uma outra leva de alunos que estão no ensino médio. Aí esses alunos recebem uma aula de biologia em que apenas uma visão lhes é fornecida, que é o evolucionismo darwiniano. Aí o fulaninho levanta a mão lá e diz: mas professor, eu aprendi na minha família é budista, é cristã, seja lá o que for, eu aprendi que um ser criou as coisas. Ele vai ser publicamente execrado pelo mesmo princípio didático-pedagógico que antes não podia ensinar para a criancinha que pinguim não é computador. Então, até mesmo os conceitos se relativizam dessa maneira. Os cristãos, normalmente, eles são afeitos à educação, às artes, e apenas aqueles cristãos mergulhados em movimentos que fogem da centralidade, inclusive do próprio Evangelho, da mensagem plena do Evangelho, dizem que todas as coisas são pecaminosas e sob a orientação de Satanás, e por isso não querem saber daquilo. É como se Satanás governasse todas as coisas e Deus governasse apenas a igreja. Existe isso, tá? Isso é um ponto de vista. Mas quando nós nos colocamos sob uma orientação da cosmovisão reformada, nós entendemos que isso também é uma balela, isso é uma distração, talvez até do próprio inimigo, né? E nós, portanto, temos um equilíbrio que nos comanda a entender que todas as coisas estão sob o governo de Deus, sob a sua permissão expressa, e que toda autoridade emana dele próprio, e que todas as autoridades e governos que nós vemos nesta terra são, na verdade, uma representação da permissão de Deus para aquele elemento. Pois bem, eu começo me lembrando, e você vai ver alguns slides, eu espero que você goste desse aqui também, os puritanos ingleses, e aqui já estamos entrando nesse assunto de hoje, propriamente disso, desenvolveram uma influência muito forte, na sociedade, e essa influência, por sua vez, era muito fortalecida nos princípios calvinistas. E eles dominaram o ensino nos países protestantes, principalmente o ensino superior, e aí a gente lembra de Cambridge, Oxford e muitas outras instituições. Eles atravessam o Atlântico depois, vão parar nos Estados Unidos, e lá eles fundam uma universidade que recebe o nome de um ministro puritano chamado John Harvard. E nós temos a Universidade de Harvard, que por anos e anos a fio é a única no mundo que recebe a nota 100, que é a nota máxima em alguns sites, inclusive aferidores das melhores universidades do mundo. Esse ministro, John Harvard, oferta uma soma, que naquela época devia ser um dinheiro razoável, para que a escola pudesse começar a formar ministros para a igreja.
Assim começa a Universidade de Harvard. Obviamente que ela hoje se secularizou, mas ela tem uma história pautada no desenvolvimento de uma visão nitidamente reformada. Eu gostaria de destacar alguns pontos para vocês que vieram desde o tempo de Calvino até hoje, como base da nossa cosmovisão para a sociedade e para o bem dela. Educação, por exemplo. Na Idade Média, em Genebra, Calvino rompeu com o sistema tradicional medieval e ali, em 1559, ele funda a Academia de Genebra, que era adjacente à Catedral de São Pedro, a igreja em que ele pregava, e havia ali 2 níveis de curso, um para todos, então a sociedade, principalmente os mais jovens, eram chamados a estudar ali, e também um nível superior, um curso superior que começa com teologia para treinar ministros. Para vocês terem uma ideia, isso foi em 1559. Em 1564, Calvino morre, apenas 5 anos depois disso. A academia, com esses apenas 5 anos, já contava com 1.200 alunos no ensino, vamos dizer assim, no ensino elementar, médio, e com 300 alunos estudando teologia para o ministério. Um pouco depois disso, Calvino morre, um pouco depois, 2 outras grandes universidades, faculdades são integradas, a de medicina e a de direito. Portanto, as 3 áreas do ensino da Idade Média mais privilegiadas já estavam na Academia de Genebra. Teologia, direito e medicina. Isso é o modelo para a educação pública, juntamente com algo que Lutero já tinha feito anteriormente. Então, a academia para a educação pública funcionava de forma gratuita, as pessoas não pagavam por isso, mas também não era o Estado que deveria arcar com tudo, porque a igreja se envolvia diretamente nisso, e também doações que eram feitas especificamente para esse fim. Naquele tempo, as pessoas da cidade foram instadas a estudar. E depois, um pouco depois, a Europa vai gradativamente absorvendo alguns conceitos que estão até hoje. E as pessoas acusam os cristãos, particularmente os cristãos reformados, de serem levianos e de não cuidarem da educação. Mas tudo começou conosco. Porque até então, a educação cristã medieval era católica. E a educação católica, e aqui não vai nenhuma crítica, era assim que funcionava. A educação católica privilegiava a educação para o clero e para os nobres, ou seja, a liderança da sociedade recebia educação, obviamente uma boa educação. Mas as pessoas não. 90 e poucos % da população era de analfabetos. E quem começa a inverter isso é exatamente a fé reformada quando se implanta nas sociedades. A tal ponto que John Knox sai da Escócia, vai estudar na Academia de Genebra, e ele volta para a Escócia depois, e ele instala na Escócia uma educação pública, gratuita e direcionada a todas as pessoas. Obviamente que por detrás disso estava a educação também fortalecendo a fé, porque aquele que aprendia a ler, podia ler a Escritura. Mas a educação, então, vai se alargando em todo o universo protestante reformado. A tal ponto que nós nos lembramos, como eu já falei aqui, de Oxford, de Cambridge, de Yale, de Harvard, de tantas outras universidades, inclusive aqui no Brasil, não posso me furtar a mencionar a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vem no bojo do mesmo princípio. Quando foi para a Escócia, John Knox deixa registrado que ao lado de cada igreja que se formasse, deveria também ser instituída uma escola. Essa escola deveria dar ensino universal e o pastor da igreja ao lado, o ministro, deveria ser um dos professores, se não o único professor quando a escola, por exemplo, era no interior e não havia professores disponíveis, era o pastor da igreja que era o professor. Assim nós formamos a educação e nós defendemos a educação como cosmovisão até os dias de hoje. Mas Calvino cuidou também dos pobres em Genebra e essa preocupação com os pobres acompanha a fé reformada até os dias de hoje.
ele funda lá em Genebra uma coisa chamada o Fundo Francês. E ele funda esse fundo de auxílio porque havia muitos franceses fugindo da perseguição religiosa na França, particularmente em Paris. Muitos desses passavam por Genebra e quando eles passavam por ali, eles eram socorridos pelos irmãos da cidade. E ele então funda esse fundo a fim de não deixar nenhum peso também econômico, nem sobre apenas a igreja, nem sobre ofertantes, ou seja, era algo que se dividia pelas pessoas. Mas a maioria das pessoas desconhece que parte do reformador João Calvino um modelo de assistência social totalmente integrado na sociedade e direcionado a pessoas que naquele tempo eram muito maltratadas. Os órfãos eram maltratados, as viúvas eram abandonadas, os mendicantes eram zoados, zombados e eram maltratados. A tal ponto que o fundo francês começa a se alargar, deixa de atender apenas esses imigrantes em dificuldade e começa também a atender pessoas da cidade que tinham dificuldade, inclusive prostitutas. As pessoas sem teto eram ajudadas e eram ajudadas de modo ostensivo, sistemática, e diariamente havia ações a partir daquilo que João Calvino atribuiu ao que seria a junta diaconal, como nós conhecemos hoje numa igreja presbiteriana. Os diáconos da igreja foram preparados para fazer esse trabalho, essa missão junto à sociedade. Eles iam até as pessoas, catalogavam, viam quem realmente precisava e o que precisavam e atendiam na medida das necessidades até que a pessoa não precisasse mais. Ou seja, qual é o conceito reformado sobre o auxílio às demais pessoas? Primeiro, vamos começar em casa, porque foi assim que ele fez. Uma vez que o fundo francês começa a atender outras pessoas que não apenas aquelas que fugiam da França, ele começa a ver dentro da igreja alguém precisa, se sim, deve ser o primeiro. Após isso, após atender essas pessoas, vamos para fora da igreja. É bem verdade que as cidades naquele tempo eram consideradas a paróquia da igreja, mas havia inclusive em Genebra mais de uma igreja. Tanto é que Calvino pregava em uma e outros pastores em outras igrejas. Mas então, para alcançar isso, houve um trabalho da diaconia da igreja e isso foi sólido, foi sustentado durante muito tempo. A coisa se torna tão ampla que muitos anos depois, ainda com essa assistência social sendo feita, quando alguns que fugiam depois da noite de São Bartolomeu passaram por lá, deixaram grandes somas de doação, gente que não era da igreja, grande soma de doação, para que Calvino, enfim, essa ação tão bem orquestrada e ordenada pudesse continuar e ainda ser ampliada. Isso se instala no meio reformado e nós temos grande prazer em auxiliar aqueles que precisam. Não fazemos isso, quando fazemos de modo concreto e responsável, não fazemos isso de qualquer maneira, mas nós verificamos quem realmente precisa e a nossa ajuda é enquanto a pessoa precisa, a fim de que ela também tenha dignidade assim que possível e por seu próprio trabalho possa se sustentar. Não acreditamos em paternalismo, não acreditamos em ações de benefício ao outro que também abatam a dignidade da pessoa e tornem a pessoa uma preguiçosa. Vamos ajudar, vamos tirar da nudez, da miséria, da fome, da rua, mas vamos fazer isso de modo correto. Aquelas pessoas em Genebra também receberam até moradias e às vezes, por não haver condições financeiras, eram oferecidas casas para 3, 4, 5 homens, por exemplo, morarem, saírem da rua e dividirem o mesmo espaço. Porém, famílias recebiam espaço somente para elas. Isso se consolida em Genebra e se estende até hoje. É por isso que no século XVIII, por exemplo, 2 séculos depois, você tem tantas ações sociais começando,
Final do século XIX, virada para o século XX, você tem o Exército da Salvação, que é um grupo de irmãos no seu início e até hoje. Muitos ali são cristãos, a maioria é de cristãos comprometidos, com um forte apelo à ajuda ao próximo. Nós não acreditamos no Estado que se torna um sustentador das pessoas, não acreditamos em ações que sejam para desfazer da honra que o indivíduo tem de ter dignidade com a força do trabalho, porque o trabalho também é uma ordem e um privilégio dados por Deus. Eu quero dizer também que a Reforma Protestante exerceu um papel decisivo na modificação da cultura política. Isso eu extraí de um jornal secular. Política Europeia, ao impulsionar a formulação da mentalidade livre do indivíduo, a valoração da consciência moral, a noção de tolerância, a liberdade de culto, entre outras condições. Foi um jornalista chamado Davi Lago que escreveu numa coluna do Estadão. Está aí a referência para quem quiser ver depois. Por causa da Reforma Protestante, da cosmovisão que nós temos um forte conceito ético e moral que se estabelece sobre nós, e tudo isso se baseia a partir do reformador no Decálogo, nos 10 mandamentos. Então ele entendia o seguinte: no Decálogo, se há uma ordem positiva, eu tenho que entender qual é a negativa e o contrário. Por exemplo, se era para a pessoa não roubar, né? Não roubarás, não furtarás. Calvino entende que o contrário também tem que ser entendido, ou seja, se há negativa, há uma ordem positiva. Ou seja, você tem que prover os seus bens e proteger os seus bens, bem como os dos outros. Se é para não roubar, você tem que fazer também a ação contrária. Se é para não mentir, é porque você tem que dizer a verdade. Se é para não cometer adultério, é porque você tem que ter uma fidelidade conjugal. Então, para cada princípio do Decálogo, existe um outro princípio por inferência. E isso faz com que a nossa ética, a nossa moral seja pautada na Escritura e na sua interpretação. Por isso, ele entendia que se a nossa lei é tão aquém da lei de Deus, somente a lei de Deus prevalece sobre nós, mas ele institui a lei humana para nos guiar. Por 3 motivos. A lei convence como o espelho. Você olha para a lei e sabe, se convence se está certo ou errado. A lei também restringe como a rédea, e aí ele faz o uso da metáfora com um animal, uma montaria. E a lei também nos ilumina ou nos desperta em direção à obediência. Então, como calvinistas, nós somos admiradores da perfeição da lei de Deus e reconhecedores da imperfeição da nossa própria lei, e por isso nos lançamos dessa forma. Indo um pouco mais adiante, há um outro princípio que vem desde aquele tempo e que nós prezamos até hoje, e defendemos isso na sociedade. A igreja tem que ser totalmente livre, e o Estado tem que ser totalmente livre. E tem que haver uma diferença entre igreja e Estado, algo que as pessoas muitas vezes chamam de separação entre igreja e Estado, que na verdade o termo mais adequado seria a diferença, porque nós entendemos as diversas esferas de ação de cada instituição, de cada área da vida, da sociedade, e o Estado tem o seu papel. O Estado tem um papel que é bíblico, inclusive. Muitas vezes o Estado, o governo é chamado na Escritura de magistrado, não apenas para aqueles que julgam dentro do direito, mas para aqueles que guiam a sociedade como um todo. Então, compete ao Estado, ao governo, ao magistrado, a partir da Escritura, e o Novo Testamento torna isso mais intenso ainda, mais claro, mais objetivo. Compete defender aqueles que são justos, gerar o bem para os bons na sociedade, para aqueles que são corretos, e punir aqueles que são devedores, maus, criminosos na sociedade. Se o Estado fizer isso, bem feito, a sociedade tem paz social. Tá? Isso não quer dizer que a sociedade se torne cristã. Isso quer dizer que a sociedade terá, pelo governo, cumprido uma parte fundamental do seu papel.
Então, o que nós temos é que a igreja também é livre. A igreja tem que ser livre para a sua pregação, para o seu papel, para tudo aquilo que é atribuição da igreja, que é o papel da espiritualidade cristã junto a todo aquele que quiser e puder ouvir a nossa pregação. Calvino não tinha muito tempo em Genebra quando ele foi expulso, né? Ele e o seu colega de pregação, Guilherme Farel, foram expulsos da cidade porque o Estado se meteu na igreja. E o Estado ficou chateado porque a igreja, ali representada por Calvino e por Farel, não serviram a Santa Ceia a pessoas que estavam em situação de pecado. Então expulsaram. Uns 3 anos depois foram chamar Calvino de volta e Calvino falou: eu até volto, mas tenho umas condições. Primeiro, nós temos que regularizar em Genebra uma realidade democrática, republicana, de poder eclesiástico. Isso vai ter que valer para o Estado e vai ter que valer para a igreja também. Pastores e presbíteros terão que ser eleitos, bem como os representantes do poder público, terão que ser eleitos. Eles precisam ter poder restrito, limite de ação. Eles terão que ter tempo restrito, ou seja, eles não podem ficar o tempo todo no poder. E o mesmo poder do sufrágio, do voto que os coloca lá, também tem que ter poder para os tirar de lá se for necessário. E com isso, então, se substitui, eles aceitaram porque queriam Calvino de volta, substitui-se uma elite civil e uma elite eclesiástica que vigoravam na sociedade e na igreja por líderes eleitos e ministros eleitos com mandato de 1 ano. Inicialmente esse mandato era de 1 ano, depois foi ponderado que esse mandato precisava ser mais longo, mas o poder torna-se, a partir de Genebra, descentralizado, fragmentado e capilarizado. Aí está, inclusive, a base pela qual nós entendemos que o poder não pode estar na mão de um só e não pode estar na mão de um só ou de um mesmo grupo por tempo demais. Com base nisso, nós temos mais um ponto, que é a ideia da descentralização do poder, que é uma ideia, a ideia basilar da democracia, que hoje, no século XXI, na Idade Média não, só podia se pensar nisso se pensasse em república, porque as monarquias eram totalitárias no século XVI. Mas quando falamos em século XXI, esse princípio pode ser aplicado a uma república ou a uma monarquia constitucional, porque embora o Estado tenha uma durabilidade, um projeto longo por causa da monarquia, mas o governo ele passa por esse processo democrático. Então, o governo local, a partir de meados do século XVI, não pode mais atuar de modo unilateral. Um concílio, por exemplo, que era o nome que ele dava para um grupo de pessoas que deliberavam, um concílio só poderia executar uma ação se pelo menos mais um concílio da cidade também confirmasse aquilo, estivesse de acordo. Então, essa estrutura é a que dá origem à estrutura presbiteriana, por exemplo. É por isso que nossos pastores e presbíteros e diáconos são eleitos e têm mandato definido. É por isso que nós adotamos como a única regra possível e viável para uma sociedade, a partir da nossa cosmovisão, um governo que seja democrático, um Estado que seja democrático. Então, o resultado disso, lá em Genebra, foi uma sociedade arejada e que começava, então, a se livrar dos pesos do passado de poderes excessivamente centrados na mão de poucas pessoas. Então, esse modelo de governo instituído por Calvino, que é aquele que nós defendemos até hoje como presbiterianos, como reformados que somos, tem alguns princípios dos quais nós não abrimos mão. Por exemplo, é nessa forma que há freios e contrapesos. Né? Se o sujeito puxa demais o poder para um lado, nós temos, esse sistema tem freios. Há como frenar isso e há como trazer de volta como uma espécie de contrapeso. Há uma separação entre os poderes. Nós defendemos que os poderes, os 3 poderes, é bem verdade que em algumas monarquias há o poder moderador, mas com uma qualificação diferenciada, mas os 3 poderes da República precisam ser equilibrados
e cada um deles tem uma área de ação. O legislativo não pode entrar no judiciário nem no executivo, e assim para cada um deles. O judiciário não pode fazer as vezes de legislativo nem de executivo, e assim vai. Nenhum dos poderes pode comandar o outro poder, mas eles têm que ser equânimes e têm que funcionar da mesma maneira, para o bem daqueles que são justos na sociedade e para recriminar e impedir aqueles que são maus na sociedade. Os residentes de Genebra elegiam, e nós cremos no sufrágio universal. Temos restrições com votos proporcionais, por exemplo. Preferimos os distritais, mas nós não achamos que isso seja um crime contra a democracia, mas seria melhor se fosse de outra forma. Nós temos vários elementos de uma estrutura federativa que nós, inclusive, temos como hábito na nossa própria igreja presbiteriana. E duas coisas são muito importantes aqui. A livre expressão, a liberdade de expressão e a liberdade de diferença de opinião. Porque às vezes você tem liberdade de expressão, mas tem limitação para dar uma opinião contrária. Nós cremos que as duas liberdades são fundamentais e cremos também na livre associação, o que depois vai para o mercado como um todo, vai para a sociedade como um todo. A ética protestante do trabalho, então, é o cumprimento de um chamado divino. O trabalho, da política, de tudo isso, é o cumprimento de um chamado divino. E quando falamos do trabalho, por exemplo, nós sabemos que Deus continua a preservar e enriquecer um mundo caído por causa da graça comum, que gera tolerância, bondade, que gera aceitabilidade, inclusive entre os não cristãos, por causa da Igreja do Senhor. Os cristãos são chamados a exercer todas as formas de atividade humana que sejam legítimas, e nós entendemos isso como vocação, como dom do Senhor para nós. Quem diz é Lawrence Bilks, está também referenciado aí para vocês. Quanto à profissão e à vocação, nós temos alguns princípios. Trabalhar duro. O trabalho dignifica o homem, o trabalho não tem nada a ver com pecado, mas a despeito do pecado, Deus mantém sobre nós a dignidade do trabalho e com isso aí nos dá condições de sustento. Isso que nós recebemos como fruto do nosso trabalho, nós reformados entendemos que não é nosso, é de Deus. Por isso que precisamos ser fiéis a Ele com aquilo que nós oferimos de benefício financeiro do nosso trabalho. Então, depois de Calvino, uma pessoa, isso já começa em Lutero, mas em Calvino se consolida ali em Genebra, uma pessoa poderia receber o chamado para a área de medicina, para a área do direito, para a área da educação, para qualquer área, e isso seria tão dignificante e considerado tanto uma vocação quanto o chamado para o clero, para ser pastor de uma igreja. São chamados dignos diante de Deus. Calvino, então, ensina que qualquer área de atuação, agricultura, artesanato, política, comércio, tudo pode ser um chamado válido da parte de Deus. E assim nós cremos até o dia de hoje. Alguns cristãos aplicaram esse princípio ao longo da sua vida. Eu separei alguns aqui para nós vermos. Rembrandt, o artista plástico holandês, belíssimas as suas obras. Rembrandt aplica isso. O seu chamado é aquele. Milton com a poesia. Althusius com a teoria política. Grotius com a lei internacional. Adam Smith com a economia. E muitos outros que aprimoraram os seus chamados. Como eu posso lembrar aqui agora de Johann Sebastian Bach, colocava ali SDG no finalzinho, só lhe deu glória quando ele compunha, sabendo que aquilo era para a glória de Deus. Bom, a intenção dessa fala de hoje foi nos lembrar o seguinte: a sociedade luta contra a fé cristã, porque a sociedade tem uma cosmovisão que é diferente da cosmovisão cristã. E dentro desse grande universo cristão,
nós somos reformados, a nossa cosmovisão é reformada. Essa cosmovisão reformada inspirou pessoas do passado, como eu acabei de falar, inspirou os pais fundadores americanos, George Washington, James Madison, Samuel e John Adams, Patrick Henry, Thomas Jefferson, todos esses foram animados pela fé reformada. Mas acontece que quando nós olhamos o nosso mundo de hoje, o olhar que nós recebemos do mundo é como se nós fôssemos tolos, insensíveis, roubadores de velhinhas incautas que nós chamamos para dentro das nossas igrejas. E eu vou dizer para vocês, isso não procede, isso não é verdade. Porque a liberdade que essas pessoas têm para falar mal de nós, inclusive, saiu do nosso próprio meio. A liberdade de expressão, de associação, inclusive de oposição, foi defendida a duras penas depois da reforma. Isso porque alguns reformadores, como Lutero e como Calvino, sofreram na pele não poder falar aquilo que gostariam de falar. Sofreram na pele a perseguição física, moral e intelectual. E isso talvez os tenha animado sob o guiar de Deus, para não permitirem isso dentro da fé reformada. A cosmovisão reformada rejeita uma educação que seja direcionada, por exemplo, e que o Estado entre na família de qualquer cidadão, não apenas da família cristã, mas na família de qualquer cidadão, para educar, modelando caráter, personalidade, modelando o ser interior das nossas crianças. Nós abominamos isso. Compete ao Estado fornecer os meios para a educação formal e que isso seja de qualidade, seja de excelência. Vivemos numa sociedade em que isso não acontece. Não há educação de excelência oferecida pelo Estado, mas há a intenção de o Estado entrar na nossa casa para dizer o que nós precisamos, temos que forçosamente ensinar aos nossos filhos como princípio de vida e como cosmovisão. Isso nós não aceitamos. Nós não aceitamos um Estado que seja totalitário, um Estado em que o governante se reeleja indefinidas vezes. Nós não aceitamos um Estado cujas leis são alteradas para que o governante se mantenha no poder com uma aparência de democracia, mas que seja um ditador por detrás de tudo. Não aceitamos um Estado que seja totalitário, cujas leis se baseiem em princípios de uma cosmovisão ateísta e que faça cisões no meio da fé, e não apenas da fé cristã, porque nós defendemos abertamente a liberdade de culto de qualquer expressão que seja. Não aceitamos isso. Não aceitamos uma sociedade que seja segregadora e não aceitamos um Estado que auxilie na segregação, nem de religião, nem de etnia, nem de cor de pele, nem de origem, nem de status social. Não admitimos isso. A cosmovisão reformada, em todos os lugares em que ela foi aceita e implantada como princípio de Estado, mostrou que esses estados avançaram rapidamente. É só olharmos para a história de 500 anos para cá. Quando um Estado descamba, quando os governos saem da sua centralidade, ou quando elementos do poder instituído nos outros poderes, que não o próprio governo, mas entre os legisladores, entre os juristas, quando esses poderes descambam, a cosmovisão reformada é uma das poucas tradições intelectuais ainda neste mundo que advertem publicamente contra os perigos da utopia de que isso haverá de consertar os problemas também da ameaça da expansão de um poder que seja concentrado em poucos. Por quê? Há 500 anos nós defendemos outra coisa e sabemos que o poder concentrado na mão de um homem ou de um grupo de pessoas é algo que não deriva de Deus, é algo que vai ser pernicioso e vai levar à corrupção, à morte, à violência, à destruição numa sociedade. Encerrando, a cosmovisão cristã, em particular a reformada, é a maneira pela qual nos aproximamos daquilo que o próprio Deus nos expôs na Escritura. E o modo bíblico de enxergarmos o mundo
que nos cerca. Somente pela cosmovisão reformada conseguimos enxergar o mundo como Deus nos mostra e como Ele quer que o vejamos. Então, queridos irmãos e amigos, ao ouvirmos essas acusações tão comuns contra cristãos em geral e contra cristãos reformados, no que tange ao descuido para com a educação, para com a saúde, para com a política, para com os pobres, vamos nos lembrar que ao longo de pouco mais de 2000 anos, e eu agora estou indo além dos reformados, pouco mais de 2000 anos, a enorme maioria da assistência dedicada a todos aqueles que precisavam, a assistência dada à liberdade, ao crescimento intelectual, partiu do meio cristão, não partiu de outros lugares, não partiu do ateísmo, partiu do cristianismo. As cosmovisões estão aí e você é livre para abraçar qualquer uma delas. O convite que a Escritura faz é: seja sábio, não seja tolo como a pessoa comum, natural, do mundo. Seja sábio como um filho de Deus e abrace a fé que procede do alto, exposta na Escritura, porque apenas ali nós vamos ser reeducados a fim de assumir uma cosmovisão cristã e particularmente reformada deste mundo. Que Deus abençoe você, enriqueça sua alma e o faça crescer.